Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um episódio do Podbook. Com o avanço da tecnologia e do cinema, é enorme a lista de livros que ganharam suas adaptações para o cinema, como Harry Potter, Jogos Vorazes, Divergente, Crepúsculo, Percy Jackson e os Olimpianos, O Senhor dos Anéis, A Culpa das Estrelas, e Tia Coisa e por aí vai. A adaptação tem como base alguma outra obra já existente, seja um livro, um conto, uma peça ou até mesmo outro filme. A adaptação se tem como algo inspirado, onde, na maioria das vezes, ou talvez não, há fidelidade à obra original. Graças a isso, muitas pessoas se sentem incentivadas a conhecer os livros que deram origem aos filmes, levando-as muitas vezes a lê-los e assim entrar no mundo da leitura. Um exemplo bastante conhecido de adaptação são os filmes de Harry Potter. A saga de Harry Potter é formada por 7 livros, onde é contada a história do Harry, um garoto órfão de 11 anos que descobre ser um bruxo e é mandado para a Escola de Magia e Bruxaria de Hogwarts, onde, ao lado de seus amigos, tem de derrotar o Grande Lorde das Trevas, você sabe quem, ou Voldemort, para os mais corajosos. Na adaptação, temos 8 filmes, tendo sido o último livro da saga, As Relíquias da Morte, dividido em 2 partes. Neles, temos grandes acertos, como enredo. O enredo de uma história é, sem dúvida alguma, a parte mais importante de uma adaptação, sendo muitas das vezes o grande erro de várias adaptações. Em Harry Potter, isso não acontece, sendo a história contada como o enredo original é. É claro que há erros, até porque trata-se de uma adaptação. Logo, nada será 100% igual aos livros. Nos livros, temos uma aprofundação na história, mais detalhes contados em centenas de páginas, enquanto nos filmes não passam de algumas horas. Assim, os maiores erros dos filmes são furos no roteiro. Para que haja um entendimento do universo e dos acontecimentos da história, furos no roteiro são muito prejudiciais. Um exemplo de furo no roteiro acontece na dança entre Harry e Hermione, em Relíquias da Morte, sendo que não existe nos livros, onde eles dançam ao som de uma música chamada Children, que só foi lançada em 2004. O filme se passa em 1998. Outro também é a cor dos olhos da atriz que interpreta a mãe do Harry criança. Nos livros, todos diziam a Harry que ele tinha os olhos de sua mãe, belos olhos verdes como esmeraldas, mas nos filmes sua mãe tem olhos castanhos. Caracterização dos personagens. Quando lemos os livros, criamos memórias daqueles personagens que estamos acompanhando, como os cabelos pretos inquietos e os olhos verdes esmeraldas do Harry, ou os cabelos encaracolados da Hermione. Comparado aos outros erros dos filmes, a caracterização dos personagens é o menor dos problemas. Desenvolvimento dos personagens. Novamente, por mais que não haja como ser igual aos livros, o desenvolvimento dos personagens é extremamente essencial, uma vez que isso contará para o desenvolvimento da história também. Nos filmes, os roteiristas deixaram isso passar, ignorando as mudanças e a evolução dos personagens, principalmente do trio de ouro, Harry, Hermione e Ron. Mas Harry Potter, sem dúvidas, apesar dos erros, ainda assim é um exemplo de boa adaptação. Mas, por outro lado, existem adaptações como Percy Jackson, onde os únicos acertos foram o nome dos personagens. Obviamente, quando se trata de uma adaptação de um livro, não será totalmente igual, mas não abre portas para que uma nova história seja criada, o que foi feito nos filmes. São tantos os erros na adaptação que chega a ser mais fácil fazer uma lista dos acertos do que erros, mas vamos lá. Caracterização dos personagens. De exemplo, temos Annabeth, que nos livros é apresentada como loira e cacheada. Recebemos ela morena e lisa. O que, por mais que seja diferente dos livros e da memória que os fãs criaram do personagem, não chega a ser um problema tão grande assim, uma vez que não altera em nada o plot ou desenvolvimento dos personagens. Enredo. Percy Jackson conta com 5 livros, tendo sido adaptado com apenas 2 filmes, onde acontecimentos dos livros finais são contados no segundo filme, como o vilão dos livros sendo derrotado nesse filme. Idade dos personagens. Um dos pontos importantes dos livros é a idade do protagonista, sendo uma criança de 12 anos com grandes responsabilidades, que nos filmes aparenta ter 16 anos. Mas apesar de tudo isso, os fãs de Percy Jackson finalmente vão ter uma adaptação fiel aos livros. Há algum tempo foi confirmada a série que vai ser produzida pela plataforma de streaming Disney+. Os fãs estão confiantes, pois o autor dos livros, Rick Riordan, está participando ativamente na produção. As gravações começam em 1º de junho deste ano, em Vancouver, sem previsão de lançamento. São inúmeras as adaptações que já chegaram e chegam ainda esse ano.
De Volta aos 15, A Escola do Bem e do Mal, adaptado pela Netflix, O Visconde que Me Amava, adaptado em série pela Netflix. Heartstopper, série Netflix baseada nos quadrinhos de Alice Oseman, A Morte no Nilo, filme inspirado nos livros de Agatha Christie, Senhor dos Anéis, série da Amazon Prime e entre muitas outras. Tenha um bom dia, boa tarde ou boa noite. Muito obrigada por nos ouvir.